Elivaldo Barbosa, vamos à capital federal? Ah, sim, vamos lá, com Délio Rocha. Délio Rocha está em Brasília e vai trazer informações para nós direto da capital federal. Délio, boa tarde para você. Joelson Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos no Piauí. Daqui a pouco, às 4 da tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vai celebrar os 200 dias de sua gestão. Vai ser um evento aí onde ele vai anunciar, Joelson, algumas medidas para injetar mais dinheiro na economia, e uma delas é a liberação de recursos do FGTS, das contas ativas do FGTS. A ideia do governo é liberar até 35% dos recursos das contas ativas, isso para quem ganha até R$5 mil, para quem está naquela faixa, aliás, quem ganha até R$5 mil não, perdão, Joelson, para quem tem até R$5 mil no fundo de garantia. Já para quem tem até R$10 mil na conta, aí o governo prevê a liberação de até 30% desse valor, e ainda falta ser definido aí qual o percentual que vai ser liberado para aqueles que têm mais de R$10 mil no FGTS. E a ideia do governo é tentar aí incrementar, injetar na economia brasileira cerca de 63 bilhões de reais, sendo que 42 bilhões devem sair do FGTS e outros 21 bilhões do PIS/PASEP. Esta medida já era esperada, o ministro Paulo Guedes já tinha anunciado em maio que o governo estudava aí algumas possibilidades para aquecer a economia, e ela agora então vai ser anunciada, essa medida então vai ser anunciada hoje nessa solenidade no Palácio do Planalto. E segundo os especialistas na área de economia, esse dinheiro vai ser muito importante, vai ser positivo, tem impactos rápidos na economia, podendo aí aquecer pelo menos por alguns meses a economia do país. Mas a longo prazo o governo estuda outras medidas, né, já que a liberação dos recursos do FGTS tem um efeito mais de curto prazo. E o governo aí precisa de mais medidas para combater o desemprego, que hoje chega a 13 milhões de pessoas. Além disso, o governo também precisa, Joelson, aquecer alguns setores estratégicos da economia, como a indústria, né, que hoje tem 1/4 da sua capacidade produtiva ociosa. Mas, de qualquer forma, esse anúncio aí, esse dinheiro que deve circular na economia, já deve trazer alguns efeitos positivos para a economia do país, Joelson. Tá certo, Délio Rocha. O Major Vitor Hugo, meu caro Délio Rocha, você ouviu o líder do governo aí em Brasília? Isso mesmo, Joelson. Eu conversei com o líder do governo aqui na Câmara, né, e ele falou sobre as propostas, né, de mudanças no sistema tributário brasileiro, né, duas propostas já tramitam aqui no Congresso Nacional, uma delas a PEC 4519, que está na Câmara, e a outra a PEC 11019, que está no Senado. Paralelamente, o governo trabalha com uma terceira proposta de reforma tributária, que está sendo elaborada pelo Ministério da Economia, e o Major Vitor Hugo, né, que é o deputado Major Vitor Hugo, que é o líder do governo, ele falou sobre essas propostas que tramitam na casa e como o governo deve trabalhar para tentar harmonizar essas três propostas. Vamos ouvir então o que falou o deputado Vitor Hugo. Em relação à questão da reforma tributária, é muito bom que haja o protagonismo da Câmara, dos deputados e do Senado Federal com as suas respectivas propostas. O governo vai apresentar a sua também, de maneira que as ideias aqui se somem e passem a caminhar juntos, e que o relator, que o presidente da comissão, o presidente da Câmara e os demais deputados possam, né, contribuir para o aperfeiçoamento, né? Essa reforma também é uma reforma estruturante, uma reforma importantíssima, que junto com a revisão do Pacto Federativo vai fazer com que o Brasil efetivamente siga num novo patamar econômico, a contar também com os efeitos da aprovação da reforma da Previdência. O governo já vem trabalhando através da equipe econômica, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, numa proposta independente. Ela vai ser apresentada e vai se somar aos esforços aqui do Congresso Nacional de dotar o Brasil de uma estrutura tributária que seja menos complexa, né, que seja mais simples, que seja menos onerosa para aquele que produz.
Essa proposta do governo, né, a qual o deputado Vitor Hugo se refere, deve chegar aqui no Congresso em agosto ou setembro, já que na Câmara, Joelson, que tem a PEC mais avançada, a proposta em fase mais avançada de tramitação, aí eu poderia destacar dessa proposta a fusão de alguns impostos federais, como PIS, COFINS e IPI, com um imposto estadual, que é o ICMS, e um imposto municipal, o ISS. E a ideia é, desta fusão, sair um imposto, o IBS, que é um imposto sobre operações com bens e serviços, um imposto aí então que vai simplificar o sistema tributário brasileiro. Joelson. Unir, a gente sabe como é que une. Difícil é repartir entre os entes federativos depois, né, Livaldo? Pois é, o importante é que nas 3 propostas que estão aí sendo avaliadas já, mesmo antes da tramitação oficial, é que elas buscam reduzir a carga tributária brasileira, muito elevada, e isso é um ponto de dificuldade para o desenvolvimento econômico. A outra parte é o chamado Pacto Federativo na área tributária, que é a divisão do bolo tributário para não causar prejuízos aos entes da federação, municípios, estados e também a própria União, né?